Olá, você, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom aquilo que você estiver fazendo. Que Deus esteja contigo, que te abençoe e te guarde. Nós vamos para mais uma pregação hoje. Estamos reunidos em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E a pregação de hoje, ela está em Atos dos Apóstolos. Você pode encontrá-la em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. E começa no versículo 16. Vai até o 34. É uma palavra grande. Vamos ver se eu vou ter. Meus olhos não enxergam mais. Mas vamos ver. Certo dia, quando íamos à oração, eis que veio ao encontro uma moça escrava que tinha o espírito de Pitão, a qual, com suas adivinhações, dava muito lucro aos senhores. Pondo a seguir Paulo e a nós gritava: esses homens são servos do Deus Altíssimo, que vos anunciam o caminho da salvação. Repetia isso por muitos dias, e por fim Paulo enfadou-se, ou seja, Paulo se cansou. Voltou-se para ela e disse ao Espírito: ordeno-te, em nome de Jesus Cristo, que saias dela. E na mesma hora ele saiu. Vendo os seus atos, vendo os seus amos, que lhes vai esvanecer a esperança do lucro, pegaram Paulo e Silas e levaram-no ao foro, na presença de autoridades. E em seguida apresentaram-nos aos magistrados, acusando: esses homens são os judeus, amotinam a nossa cidade e pregam um modo de vida que nós romanos não podemos admitir, nem seguir. O povo insurgiu-se contra eles. Os magistrados mandaram arrancar-lhe as vestes para açoitá-los com varas. E depois de lhes terem feito muitas chagas, meteram-se na prisão, mandando ao carcereiro que guardasse com segurança. Olha só. Este, conforme as ordens recebidas, meteu-se na prisão inferior e prendeu-lhes os pés ao cepo. Pela meia-noite, Paulo e Silas rezavam e cantavam um hino a Deus. E os prisioneiros os escutavam. Subitamente, sentiu-se um terremoto tão grande que se abalaram até aos fundamentos do cárcere. Abriram logo todas as portas e soltaram as algemas de todos. Acordou o carcereiro e, vendo abertas as portas do cárcere, supôs que os presos haviam fugido. Tirou a espada e queria matar-se, mas Paulo bradou uma alta voz: não te faças nenhum mal, pois estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu luz, entrou e lançou-se trêmulo aos pés de Paulo e Silas. Depois os conduziu para fora e perguntou-lhes: Senhor, o que deves fazer para me salvar? Disseram-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua família. Anunciaram-lhe a palavra de Deus, e a ele e a todos os que estavam em sua casa. Então, naquela mesma hora da noite, ele cuidou deles e lavou-lhes as chagas imediatamente, e foi batizado, e de toda a sua família. Em seguida ele fez subir para sua casa, pôs-lhe a mesa e alegrou-se com toda a sua casa, por haver crido em Deus. Irmãos, veja só uma coisa. Vamos lá no começo, que a história é muito grande. A mulher do espírito de Pitão, não é? É interessante que Paulo foi, não é? Não é? Estavam indo para a oração, né? E lá nos Romanos tinha uma mulher que era endemoniada, mas ela fazia o quê? Ela era como essas ciganas que pedem para você ler a mão aí no centro da cidade. Na verdade, ela era agida pelo demônio e ela lia a sorte das pessoas.
ela era uma escrava de um outro homem que ganhava dinheiro às custas dela. E aí Paulo ia para a oração e ela gritava: esse homem é um servo de Deus Altíssimo. Vocês podem me falar assim: poxa, Roger, mas ela tá elevando o nome de Deus. E só que Paulo, assim como ele fala em Coríntios dos dons, dos carismas, Paulo era cheio do dom e do carisma. Então existem os dons de revelação. E os dons de revelação têm, por exemplo, o dom de sabedoria, irmãos. Que Deus mostra o que realmente está acontecendo nesse dom de revelação. E Deus mostrava: não, essa mulher, ela fala o nome de Deus, mas ela está endemoniada. E aqui fala que depois de muitos dias, todos os dias Paulo ia para a oração, e todos os dias essa mulher vinha: esse homem é servo do Deus Altíssimo. Tal. Aí um dia Paulo enfadou-se, se cansou, e demônio nesse momento saia do corpo dela. E ela foi curada. Paulo fez o bem àquela mulher. Só que os homens que ganhavam dinheiro em cima dela não podiam mais ganhar dinheiro em cima dela, porque o demônio já não estava mais nela. Então eles levaram diante dos magistrados, diante da justiça. Falaram: olha, esses caras, eles pregam uma coisa que a gente não pode viver. Pegaram. Olha só, aí a gente vai ver a qualidade da fé de Paulo e Silas. Eles foram julgados, eles foram açoitados, foram levados no cárcere, presos a cepo, está escrito aqui. Eu não sei o que é cepo, deve ser alguma coisa que tranca no pé da pessoa. Presas a cepo. E falou para o carcereiro: olha, prenda com segurança. Irmãos, Paulo tinha sido açoitado, tá? Humilhado, preso, estava louvando a Deus dentro do cárcere. E preso com cepo, com o pé trancado, alguma coisa. E ele cantava hinos, como diz a palavra, canta hinos, e louvava e bendizia a Deus. No momento de angústia, no momento da prisão. E às vezes a gente reclama por tanto pouca coisa. Como você tem reclamado da tua vida? Veja que a grandeza de Paulo. E a fé e a oração de Paulo era tão forte, de Paulo e Barnabé, os dois que estavam presos, e a oração desses dois eram tão fortes que abalaram as estruturas. Um terremoto aconteceu, as portas se abriram. Irmãos, a nossa oração precisa abalar as estruturas. A nossa oração precisa ter terremoto, precisa abalar todas as coisas. Se não está sendo assim, a nossa oração está fraca. Paulo, quando orava, um lugar. E aquele carcereiro, irmãos, quando as portas se abrem, e ele acha que todo mundo saiu, porque estava tudo escuro, ele não enxergava. Ele olhava para a prisão, aquela escuridão, as portas abertas. Ele enxergava as portas abertas, mas não enxergava quem estava lá dentro. Ele pegou uma espada e ele ia se matar. Porque ele ia ser culpado por tudo aquilo. E ele se colocou. E agora? Com a espada, ele. E Paulo e Silas, eu falei Barnabé, eu falei errado. Não faça nenhum mal para você, nós estamos todos aqui. Nem Paulo, nem Silas, nem os outros que estavam presos. Enquanto Paulo e Silas oravam a Deus, aqueles que também estavam lá ouviam, escutavam, como diz a palavra. Irmãos, a vida daquele carcereiro já não era mais a mesma. Primeira coisa que nós, cristãos, temos que fazer é um testemunho. Paulo, diante de uma situação, ele não reclamava, ele não xingava. Ele chegava naquela situação e orava, bendizia a Deus, cantava hinos ao Senhor. É isso que nós precisamos fazer. E o próprio Paulo fala em todas as circunstâncias das graças. E é isso que ele fazia nesse momento. E aí a gente consegue entender por que ele fala isso. Em tudo dai graças a Deus. Porque ele nos mostra primeiramente. Não estava só preso, estava preso ao cepo e tinha sido açoitado. Isso mudou a vida do carcereiro.
Porque ele ficou assim. Meu Deus, que isso? Esse homem, na dificuldade, ora, pede para o Deus dele, porque ele não conhecia o Deus de Paulo e de Silas. Ele pede para o Deus deles e o Deus deles faz um terremoto na dificuldade. Eles, na alegria, preso, açoitado, com as costas tudo machucadas, com dor, Paulo alegrava, dava um sorriso, louvado seja Deus, e cantava hinos ao Senhor. Isso contagiou aquele homem. E não só isso. Imagine os presos que lá estavam e o carcereiro ouvindo a oração de Paulo e Silas. Porque, irmãos, uma oração capaz de fazer o lugar tremer. Um terremoto não é qualquer oração. Nós precisamos enxergar a grandeza que foi aquilo. Aquilo deve ter contagiado os presos que ali estavam, contagiou o carcereiro, e o carcereiro falou: o que eu preciso fazer para me salvar? Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. E o carcereiro levou Paulo e Silas para casa, cuidou das feridas dele, levou ele para jantar, e ali todos foram batizados, a família daquele carcereiro. Eles ganharam a salvação, eles encontraram ali uma nova possibilidade. Eu não sei como era a vida desse carcereiro, mas é lógico que era sem Deus. Eles não eram uma cultura judaica, nem cristã. Eles eram romanos. E não eram os romanos de hoje, onde o próprio cristianismo entrou em Roma e hoje é tomado pelo cristianismo. Mas em Atos dos Apóstolos. Isso aqui foi logo depois da morte de Cristo e a morte e ressurreição de Cristo. Então, o exemplo de Paulo, às vezes, meu irmão, às vezes eu posso pregar aqui para vocês, falar muito bonito, mas o mais bonito é o exemplo, é a forma pela qual eu tenho a convivência e a intimidade com Deus. Isso é inegociável, isso é importantíssimo. Paulo tinha, e era especial com o Senhor. Por isso o Senhor esperou em Paulo. Por isso o Senhor teve misericórdia. Por isso o Senhor deu a graça, derramou a bênção. Irmãos, é chegada a hora e o momento de nós olharmos para Paulo. Porque o importante da pregação, a gente vê o exemplo de Paulo, mas o importante da pregação é absorver ele para a gente. Eu quero ser como Paulo. Estou longe de ser preso. Aí depois que você continuar lendo a passagem, eles são liberados, não é? E o carcereiro chega: vocês estão liberados. Mas ele falou: peraí, eu fui humilhado aqui, eu fui açoitado. Eu sou romano também. Paulo era fariseu, né? Na verdade. E Paulo, ele era alguém destinado, que Deus já escolheu. Quando ele estava lá matando cristãos, Deus já escolheu. Não, ele é o escolhido. E ele é diferente. Deus conhece os nossos corações, irmãos. Deus sonda. Deus sabe aquilo que ele precisa. E ele conhece o que cada um pode oferecer. Deus sabe até onde eu posso chegar e o que eu posso oferecer para ele, para o reino. Você também. Deus sabe os seus limites. Deus sabe o que você pode oferecer para Deus. De repente você está sendo chamado a partir dessa pregação, ou você já foi chamado, ou você vai ser chamado. Provavelmente essa pregação é esse chamado, como foi para Paulo. O Senhor conhecia o coração de Paulo, saberia que na dor, no sofrimento, na angústia, ele louvaria a Deus. Era em nome de Jesus que ele foi preso.
porque ele curou o espírito daquela mulher, expulsou o demônio em nome de Jesus. E em nome de Jesus ele foi preso, em nome de Jesus, na cadeia, ele louvava e bendizia a Deus. A grandeza desse amor de Paulo para com o Cristo. E que nós tenhamos esta noção, essa força dentro de nós, de entendermos a nossa missão, o projeto de Deus para nós, aquilo que Deus quer agir e habitar em nosso coração. Não podemos mais perder tempo, o tempo é curto. O inimigo de Deus está avançando com políticas sujas, fétidas. Não dá mais. É hora e momento de nós falarmos: Senhor, eu estou aqui. Eu vou lutar. Assim como Paulo, eu posso estar preso. Eu posso ser açoitado. A alegria de Paulo talvez seja isso. Pô, eu estou sendo um mártir. Eu estou sendo como os apóstolos que andaram com Cristo, porque Paulo não andou com Cristo. Não. Eu estou sendo açoitado pela honra e glória do meu mestre. Isso talvez aumentasse ainda a alegria de Paulo. Está chegando o tempo, irmãos, que muitos vão se calar. Porque se você falar de Jesus, você vai ser preso, você vai ser condenado, você vai ser, talvez, vai passar pelas piores situações. E aí, você vai continuar falando de Jesus? Porque é bonito eu falar de Jesus hoje. Não está acontecendo nada comigo. Só que está chegando o tempo em que vai acontecer. A cultura pagã está crescendo, Satanás está jogando através de políticas podres, como é o comunismo, como é até dentro da igreja, está se instalando. Mas nós precisamos ser fiéis ao Senhor em toda circunstância. Não fugir. Dar sua vida se for preciso. Assim como foram os apóstolos, que deram sua vida pela causa do Evangelho. Só João que não. Os outros todos morreram mártires pelo nome de Cristo. Paulo foi decapitado por pregar o Evangelho. Que nós possamos ter esse valor. E o que é os apóstolos morrerem pela causa do Evangelho? É levar o primeiro mandamento: amai a Deus sobre todas as coisas. Deus me deu a vida, por Ele eu sou capaz de perdê-la. Porque se eu tenho a vida, foi Deus que me deu. Então eu louvo e bendigo a Deus, entrego a minha vida a Ele. Que Deus te abençoe e te guarde. Até a próxima oração, pregação, formação, e fique com Deus.